Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada. Eu me chamo Gabriel e está começando o primeiro Beira Resenha Podcast. Estou aqui com minha presença ilustre, meu amigo Lorenzo. Diga, Lorenzo, como está o amigo? Como está, cara? Tudo bem? Um prazer estar aqui falando contigo e com os adeptos do Esporte Clube Internacional, né? E com os adeptos do futebol em geral, né? Porque aqui é só o nome que tem a ver com o Inter, além de nós, que somos torcedores, mas nós vamos comentar tudo o que aconteceu nessa rodada, de bom e de ruim, né? Além das histórias do nosso querido futebol brasileiro, que é único, né? É o melhor que tem no mundo. E por falar em futebol brasileiro, já veio com uma informação, então. Fábio Carille está demitido do Vasco. Sério? Agora? Agora, é informação. Ah, se o Corinthians tivesse esperado mais um pouquinho, né? Demorou um pouco, né? Demorou. Demorou. O time do Vasco não jogava nada há muito tempo. Mas também, né, cara, tu querer contratar o Carille em 2025, né? Depois daquele trabalho pífio que ele fez no Santos na Série B ano passado. Foi campeão com a menor pontuação na história da Série B. Literalmente tem coisas que só acontecem com o Vasco. E eu não sei quem que o Vasco vai buscar no mercado. Quem é que tem no mercado hoje? Cara, Pro Vasco. Quem que o Vasco vai trazer? Jair Ventura? Meu chapéu. Cara, vamos falar então um pouco tá aí, né? Quinteiros tá aí, livre. Tá Medina aí. acabou de ser demitido do Tajeres. Então tem opções. Pelo amor de Deus, tá louco. Será que Será que um Papito não aceitaria voltar pro futebol brasileiro já? Será que ele já desistiu lá da Assunção da Arábia? Eu não sei, o Papito tá na Arábia ainda? Não, ele foi demitido agora. Do Al Rayyan. Ah, mas é verdade, agora tu tocou num nome que eu não lembrava. Do Papito Hellman. Que eu vou te falar, meu. Eu acho que ele faria um feijãozinho com arroz legal no Vasco. É mais ou menos o trabalho que o Mano vai fazer no Grêmio, assim. Aquele jogo feio, horroroso, que nem foi o de hoje, contra o Vitória. Mas fora de casa vai empatar, vai perder, e dentro de casa vai fazer o dever, né? Pra ser bem sincero, eu não consegui parar pra ver o jogo do co-irmão ainda com muitos detalhes. Eu fui ver só basicamente o começo do jogo e o final do jogo. Mas, cara, que joguinho pavoroso, pelo amor de Deus. É o famoso joguinho morno, né? O famoso joguinho morno. O Grêmio tava tomando uma pressãozinha do Vitória no começo do jogo. Ele veio pra se defender, né? O jogador mais avançado era o Bright White, tava na bola do meio campo. E daí em duas oportunidades, né? A primeira foi o chute, que daí gerou o escanteio, e depois foi o escanteio, que gerou o gol do excelentíssimo zagueiro Gemerson. Aqui nós não odiamos o zagueiro Gemerson. Nós defendemos a titularidade dele. Cara, e o Grêmio vai passar agora umas rodadas de o Mano fazer aquele feijãozinho com arroz, né? E vai fazer um golzinho e vai tentar manter. Não vai tentar ir pra cima, não vai manter mais. Ele faz o gol e o time todo recua. Recua totalmente, assim. O Grêmio abdicou de atacar. E daí o Vitória não tinha opção, né? Porque o atacante do Vitória é o Janderson, que era do Botafogo. Horrível. E daí quando entrou o Carlinhos ali, no segundo tempo, e o Fabri, que é um jogador fraco, mas que foi um dos que deu uma animada nesse jogo aí. Aí o Vitória começou a atacar, daí o Volpe sai daquele jeito ali, todo errado dele, e o Vitória consegue empatar o jogo. Mas fora isso, foi um joguinho truncado no meio campo, um joguinho de muito toque pro lado, toque pra trás. Né? No último minuto ali, quase acabando o jogo, uma falta pro Vitória na lateral. O Ricardo Hiller, que era jogou no Remo, eu acho, esse cara aí. Não sei. Ele domina a bola e, em vez de cruzar pra área, né, no último minuto ele recua lá pro Lucas Arcanjo, lá o goleiro, lá atrás. Isso aí é se eu fosse torcedor do Vitória, eu daria vontade de quebrar a TV. Mas, cara, o torcedor do Vitória não entendi se eles estavam putos que o time não tava atacando. Mas, ao mesmo tempo, também eles não estavam muito triste com empatar, né? Mas, bom, enfim, eu não sei.
Cara, toda essa gaveta só por conta do técnico demitido, da informação do técnico demitido. Cara, vamos falar então um pouquinho do como foi a vitória do Inter sobre o Juventude ontem. Que conseguiu voltar a vencer, né? Conseguiu voltar vencendo em casa, né? E, cara, vamos começar tipo, do início mesmo. Cara, eu não sei o que tá acontecendo com o Inter nos primeiros minutos do jogo. Eu não sei se é uma desatenção. Eu não sei se é desatenção. Eu não sei se é os caras com um pouco de soberba. Eu não sei se, por exemplo, não é o Vitor Gabriel e o Vitão se recondicionando, já que o Vitor Gabriel tá voltando aí, tá um pouco sem ritmo e tal. Mas não sei, cara, não sei o que o Roger pode fazer pra realmente melhorar isso aí, né? Uma coisa que eu percebi as duas vezes que o Vitor Gabriel voltou a jogar, e não digo nem voltou a jogar, porque no primeiro jogo da temporada contra o Guarani de Bagé, né, que é aquele 2-2 horroroso, que ele entra sem ritmo, né? Ele entra sem ritmo, ele vai mal, ele falha no primeiro, no segundo gol, não lembro agora. E ele falha no primeiro. O cara do Guarani, eu lembro desse lance, ele joga de lateral, dentro da área, e ele se antecipa pra cortar, ele corta meio errado, ele corta pro meio da área. E o cara do Guarani, ele vai lá e bate. Mas depois ele tá melhorado no jogo, cara. E depois ele faz o gol de empate do 2-2. E daí a partir dali começa a pegar confiança e jogar bem. Que daí foi aquele zagueiro que a gente viu no Gauchão. Foi o melhor, pra mim foi o melhor zagueiro do Gauchão junto com o Vitão. Então, cara, ontem, contra o Nacional foi assim, ele tinha ido muito mal, tava sem ritmo, tava sem confiança. No primeiro gol do Juventude ele chegou atrasado na bola. E depois que ele fez o gol, os dois, nem precisou fazer o segundo, né? Ele fez o primeiro gol e ele voltou a ser o jogador que a gente espera e que a gente conhece dele. Então é uma coisa engraçada, né? Nos dois jogos ele começou a ter confiança depois que ele fez gol. Pois é, né, cara? E eu acho o seguinte, cara. Eu acho que ele pegando mais, principalmente mais ritmo de jogo, porque eu vejo ele como uma pessoa muito confiante. Nem parece que o Piá tem 20 anos, cara. E eu sou apaixonado por esse jogador, cara. Desde que ele começou a jogar ali no Guarani, que ele mostrou ter personalidade, saber sair jogando. Ele é um cara que ele vai conseguir sair numa pressão, saindo jogando bem por drible, por um passe mais vertical. Mas também se precisar, se apertado, cara, ele vai dar uma bica pra fora e é azar. Ele não é ele é um zagueiro que joga sério, cara. Isso que a gente reclamava, por exemplo, do Robert Renan, lembra? Que era um bom zagueiro, mas ele tinha um salto tão absurdo que ele ficava fazendo firula na frente da área. E o Vitor Gabriel, ele é um zagueiro que lembra até um estilo de jogo do Robert Renan, se o Robert Renan jogar sério. Então ele acaba sendo melhor que o Robert Renan por causa disso. E o Robert Renan, ele tem uma ótima saída de jogo. Tem uma ótima saída de jogo. Ele e o Vitão. Eu já ia falar, cara, a saída de jogo do Vitor Gabriel eu acho muito melhor que o do Robert Renan. Mas muito melhor, tá louco. Certeza. A última lembrança do Robert Renan foi aquele jogo contra o Vasco, na volta do Beira-Rio, depois da enchente. Nossa, eu nem me lembro disso aí, cara. Ah, tá louco. Eu lembro de uma falha horrorosa que ele deu, no pé do Adson, acho. Eu me poupei de uma boa, porque eu tava me programando pra ir nesse jogo aí, pelo amor de Deus. Ainda bem que não foi. A gente tomou 2-0. Gol do Leandrinho. E... Cara, e outra coisa do jogo também, né, cara? O Inter não jogou muita bola. Acho que o Inter fez o necessário pra conseguir virar o jogo, né? Tanto é que os 3 gols foram de escanteio. E foi engraçado, tu percebeu que o primeiro gol foi no primeiro pau, o segundo gol foi no segundo pau e o terceiro gol foi no meio da área. Cara, pra quem gosta. E tu vê claramente que os caras estão desgastados, cara. O Alan Patrick jogou muita bola e tu vê claramente que ele tava podre, que ele tava cansado. E isso é uma preocupação que eu tenho muito grande pra esse ano, cara, que é o Inter tem um elenco pra velho, pra meia idade ali, de 28, 29 anos, e vai chegar um momento onde os caras não vão aguentar manter o ritmo, cara.
E principalmente o nosso meio campo, né? O Fernando tem 37, o Alan tem 33 e o Bruno Henrique tem 34, eu acho. Não, acho que o Bruno Henrique tem 36 até, cara. Ele é mais velho que o... Eu acho que o Bruno Henrique tem 36 anos, cara. Se eu não me engano, o Bruno Henrique tem 36 anos. Mas mesmo assim, né, cara? Tu vai juntar os três, dá quase 70 anos deles junto. Pois é, e hoje eu vi um negócio, uma informação que Mais o que JB 70. tava falando. O JB tava falando que os caras estão na bronca com o Thiago Maia, porque o Thiago, ele sai, ele vai viajar pra Santos quando o negócio tá quase fechado. Eu lembro, E o aí os presidente caras do Santos anunciou ele. E os caras avisaram ele com antecedência antes dele, cara, o negócio melou, não vai. E aí o cara, não, mas eu vou ir pra reaver o negócio. E aí uma pessoa que tem um cargo maior do que essa que já tinha ligado pro Thiago Maia ligou pra ele Uhum. e disse, meu, o negócio melou, não vai. E ele foi mesmo assim. Mas... Tava pois forçando. E aí, agora o cara tá aqui, o cara tem que querer. Ou senão o Inter tem que começar a ver de mandar o cara embora. Porque o cara recebe um baita no salário. O Inter ainda não pagou por ele. E a gente tá tendo que jogar com o Bruno Henrique claramente descontado. Não tendo físico pra aguentar 60 minutos de jogo. O Bruno Henrique inteiro já é ruim, imagina o Bruno Henrique, metade do Bruno Henrique. O Lourenço é que eu já não sou tanto assim. Eu acho que o Bruno Henrique ele vem pra ser um bom reserva. O problema é que desde o ano passado, quando vem a questão do Arangues embora e ele vira titular, não, na verdade o Arangues tá lesionado e ele vira titular, já começa a ver essa questão, cara, ele não serve pra ser titular porque ele não aguenta a sequência de jogos. Ele não aguenta. Mas e tu aí sabe, o Alan cara, que quando veio... O Alan Patrick fica sobrecarregado. Porque daí ele tem que fazer a função do segundo volante também. Pois é. Tanto é que ontem ele tava marcando. E no jogo contra o Nacional ele tava marcando muito também. E... cara, o Thiago Maia é o parceiro perfeito ali pro Fernando, porque o cara traz um pouco mais de juventude pro elenco, né? Porque acho que ele tem 28 anos, por aí. Isso aí. E a saída de bola dele é melhor que o técnico do Henrique. Mas sabe quando chegou o Bruno Henrique, cara, eu fiquei feliz, assim, porque eu gostava dele na época do Palmeiras ali. Acho que ele jogava bem. E torcia até pra ele vir pro Inter, até mais cedo um pouco. E ele realmente, 2023 dele foi muito bom. Ele fez bem a função de reserva do Arangues. Daí em 24 ele foi bem também em alguns jogos ali, aquele feijãozinho com arroz ali. Fez uns gols importantes, que tá. Ele tem um chute de fora da área muito bom. O Bruno Henrique, ele faz uns jogos importantes que faz a gente questionar ele ser titular. Quando o Maurício tá, eu acho que no pré-olímpico, e aí a gente não tinha ninguém pra jogar na direita. E aí o Bruno Henrique começa a jogar ali. E ele joga bem. De meio direito. Só que aí tu tem duas coisas, né? Os jogos espaçados, uma vez por semana, se eu não me engano. E ter o... Mas, cara, ele é um bom jogador. Ele é um jogador campeão, né? Ele foi campeão no Palmeiras e no Corinthians. Exatamente. Ele é um cara cancheiro. Só que ele tá velho. Ele tem liderança no vestiário, o pessoal respeita muito ele. E isso é uma coisa que realmente ele tem comprometimento. Ele é um cara que não dá pra... É que ele não é vagabundo, ele se esforça pra fazer. Exatamente. Que é o contrário do Thiago Maia, parece que tá levando nas coxas. Exatamente. Aí, cara, eu não sei. Agora ele entrou bem contra o Juventude. Agora vai ter terça-feira o jogo contra o Maracanã, que eu imagino que vai ser titular, né? Que, cara, ele tem que começar a mostrar. Tem que voltar a ser o que ele era antes. Que naquela retomada dos 12 jogos, que não foram 12, né? Foram 16 jogos que o Inter ganhou em sequência no Brasileirão. Cara, ele tava jogando muita bola. Sim, ele joga bem. Eu lembro que quando o Arangues vai embora, a gente entra meio que no desespero, porque a gente não tinha camisa 8.
E a solução tá ali, cara. O Roger conseguiu transformar o Thiago Maia num belíssimo parceiro pro Fernando. E tem outras opções, né? Ele pode botar, por exemplo, o Ronaldo de segundo volante. O Ronaldo cara. O Ronaldo tá jogando bem, cara. Ele é um jogador que ele não é extraordinário, mas ele faz uns jogos muito corretos, assim. Pois é, meu, mas é que tá, falta também, sabe? É o cara que entra. É o cara que entra, ele não vai. Dificilmente ele vai conseguir tirar alguma jogada do nada de armação. Dificilmente ele vai fazer alguma coisa diferente do que passar pro lado ou ter poder de marcação. Ele me lembra muito assim o que era o Rômulo no Inter. Mas o Rômulo eu lembro de ser mais combativo. O Rômulo ele era um cara que ele ia chegar no cara e dar uma pegada nele. Ia deixar. Eu sinto que ele ia com mais vontade na bola que vai o Ronaldo. O Ronaldo parece um pouco mais técnico que o Rômulo, mas o Rômulo tinha mais vontade. O Rômulo era mais 5, na verdade, que o Ronaldo é. Cara, quando o Ronaldo chegou, não me empolgou muito, assim, mas os primeiros jogos dele foram muito bons. Ele entra muito bem no Grenal do... Eu não lembro se foi num dos Grenais final, acho que foi o do 1-1. Acho que foi o do 1-1, que ele entra muito bem, fazendo ali a função de primeiro volante. Tu diz o 1-1 da final ou da fase de grupos? Não, da final do Beira-Rio. Ele entra muito bem naquele jogo no lugar do Fernando. Tu tava lá, né? Pô, tu viu melhor que eu. Sim, eu tava, mas pra ser bem sincero, eu não consigo lembrar, cara. É que eu tava na posição meio ruim de enxergar o jogo e eu não lembro tanto da situação no final. Do final. Eu lembro dos dois lances, um que ele atravessa uma bola no campo e a outra que ele desarma. Não lembro se é o Amuso ou o Edenilson. Né? Na entrada da área, ele dá um carrinho por trás e pega só a bola. Aquilo ali foi lindo. Então... Mas enfim, cara, eu acho que o Inter precisa claramente ir atrás do camisa 8 na metade do ano. Porque o Diego Rosa, ele é um bom jogador, ele tava entrando bem, cara. Mas eu não sei se ele conseguiria ter também essa questão de ritmo pra manter a sequência de jogos, né? Mas eu acho que tenho medo que ele acaba sendo o Bruno Henrique, cara, que entra bem assim, mas cai, quando firma a titularidade, ele não aguenta. Pois é. Eu acho que ele vai ser um bom jogador, mas assim, um jogador que venha do banco. Porque ele é um cara muito polivalente. Ele consegue jogar de 8, de Alan Patrick. Tá de lateral direito, ele entrou bem no jogo lá. Ele entrou bem de lateral. Qual jogo foi? Foi contra o Atlético Nacional, não foi? Cara, eu não lembro contra quem que ele fez. Ele entrou de lateral. Ou contra o Cruzeiro. Foi um desses aí que a gente ganhou 3-0. Enquanto isso, Eduardo Sacha faz um pouco do Santos. Volta a vida, né? Volta a vida. Golaço, tá? Joga muito, Eduardo Sacha. Tá? Golaço. Subestimado. E, cara, o Gabriel Inter, eu gostei. Bom volante, Gabriel Ruchu. Pode voltar os dois no mesmo avião. Aí, eu não sei se eu concordo contigo. Quer que eu vou na saída de bola ali? Não consegui reparar. Cara, mas voltando aos volantes do Inter, eu gostaria que o Inter fosse atrás de um volante na metade da temporada que pudesse jogar tanto de camisa. Cara, eu não me iludo mais com essas coisas também, sabe? O cara meter que depois do Oscar, no final do ano, meter que porque toda hora a preferência do Inter. Porque a preferência do Inter. Não, porque eu sou colorado, não, porque isso. Aí tu vai ver o cara pede 2 milhões de... a preferência é tua, mas eu quero 2 milhões de reais por mês. Pô. Aí é muito fácil, né, cara? E outra coisa, né? Nós estamos na sexta rodada do Campeonato Brasileiro e o Oscar ainda não estreou. É verdade, o Oscar ainda não estreou. Até o Neymar estreou. Até o Neymar estreou e o Oscar não estreou. E eu fico meio ressabiado com isso aí também, sabe, cara? Então, acho que sim, é obrigação do Inter tentar pelo menos o jogador.
Fredinho. Ele é... Cara, ele foi um baita jogador lá em 2012, 2013. Aqui. Ele cairia como maluco nesse time, como parceiro do Fernando. Mas pra isso acontecer, o Inter primeiro tem que mandar o Thiago Maia embora. E não sei, cara, dependendo, vai ter que ver dele baixar bastante o salário dele. Mas eu não acredito, eu não boto muita fé. Eu acho que é mais fácil o Inter tentar o Irala de novo do que o Fredinho. Me agrada Irala. E outras coisas que o Inter tem que incorporar mais o elenco. O Inter vai ter que ir atrás de lateral direito. Apesar de que o Natan contra o Juventude não tenha jogado mal, né? Mas a expectativa pra ele foi nula. Então, assim, qualquer coisa que ele fizesse boa ali, mesmo que fosse um jogo correto, que foi o que ele fez, tá ótimo. Mas daí, beleza, a gente jogou contra o Juventude, que a defesa do Juventude é uma peneira e em nenhum momento demonstrou perigo pro Inter, né? Daí, beleza, tu vai botar o Natan lá contra o Maracanã. Ele vai jogar bem, né? Porque é contra o Maracanã. Daí, próximo jogo, Inter e Corinthians na Neoquímica Arena. O Aguirre tem uma caganeira lá, não vai pro jogo. Entra o Natan, na Neoquímica, com 40 mil bonecos. E aí? É que o brabo do Natan é que, tipo... E do Aguirre até um pouco também. Que a gente tá com a... A gente tá com a régua muito baixa com o lateral direito. Porque... O Aguirre, ele vem e ele faz aquele jogo pavoroso contra acho que é contra o São José. Que ele sai do intervalo, inclusive. Tem que entrar o Natan. E aí ele começa a retomar um pouco. Pois é, e aí ele começa a retomar aos poucos, mas a régua dele tava tão baixa que ele não fazendo cagada, ou tipo, conseguindo acertar passe, a gente já tava contente. Ah, sim. Então eu acho que, inevitavelmente, o Inter precisa ir atrás do lateral direito na metade do ano. De preferência para ser titular. Eu não duvido se o Inter... Mas o Bruno Gomes volta em setembro, né, cara? O Bruno Gomes volta em setembro. Ah, cara, mas é que lesão de joelho, né, cara? Lesão de joelho é brabo. Tu não sabe como é que o cara vai voltar. Eu não sei se o Inter, se ele voltando ali... E eu acho até que ele volta, a previsão dele pra voltar é novembro até, cara. Na temporada. Acho que não é setembro. Eu acho que pra essa temporada não pode contar com isso. Acho que não tem não, sim, mas eu digo que se tu vai contratar um lateral de alto nível, tu tem que contratar com um contrato longo, né? Daí a gente já tem o Agui, que não é barato. Já tem o Bruno Gomes, é até um jogador barato, mas provavelmente vai renovar contrato, essas coisas. Vai se valorizar. Por isso, eu acho que duas coisas podem acontecer. Primeiro é o Inter tentar, o contrato dele tá acabando na metade do ano, o que eu não gostaria. Pessoalmente, eu não gosto do Rodinei. Eu sei que ele sai, quando ele sai do Inter, Memórias boas, cara. Ele sai muito bem do Inter em 2021, naquele gauchão. Ele está jogando bem. E depois no Flamengo ele vira até titular, se não me engano. Em 21 e depois em 22. Mas eu não sei, cara. Eu não conseguiria. Da Copa do Brasil e da Libertadores com o Dorival, né? Ele joga muito bem aquele ano. Tanto é que o pênalti decisivo da final do Corinthians é ele que bate. Só que eu não sei se ele é um cara. Eu não sei se eu estou confiante com o Rodinei lateral direito. Eu não sei se eu estou confiante. Cara, pior que o mercado de lateral direito é muito escasso no Brasil. Muito. Tanto é que o Bruno Gomes. Olha o que virou o Bruno Gomes. Cara, o Bruno Gomes chegou a ser cotado para a seleção brasileira. Merecidamente, tava jogando muita bola. Nós não estamos aqui desvalorizando o nosso lateral, querido. Mas um volante improvisado já foi melhor que 90% dos laterais direitos. E ele como volante, ele era. Cara, ele era um cara comum. Volante. Ele era um Ronaldo. Mas como lateral direito, ele é um esplendor lateral direito, cara. Cara, jogava muito. Ele ia pro fundo, fazia tabela. Ele fazia cruzamento bem. Ele entrava na área, cara. Ele pisava muito bem na área. No início, o Bruno Gomes com o lateral direito até ficava meio desconfiado, tipo... os caras tão... Eu também não gosto dessas coisas da improvisação, cara. Eu acho que não cai bem.
Eu acho que tu tem que ter um taco muito grande pra fazer isso aí, cara. O Roger faz isso muito bem. O Roger faz essas improvisações muito bem. Pois é, e é isso que me dá um pouco de esperança até pra temporada toda. Por exemplo, agora teve essa notícia que o Oscar Romero queria virar camisa 8. De início eu não gostei, mas dependendo do jogo, ou dependendo, eu não sei se eu não confiaria no Roger pra isso, cara. Porque se tem um cara que dá pra gente acreditar e que tem crédito pra fazer testes, cara, é o Roger. O Roger, E outra coisa, no jogo contra o Nacional, que o Romero entra de 8, meu. Cara, ele foi o melhor jogador em campo. Ah, mas o Inter tava jogando 4x4, foda-se contra o Nacional já. 70 e poucos por cento de posse de bola. Todos ao ataque. O Nico Lopes tava na zaga. O Vargas tava na zaga. Ele botou todo mundo na zaga. É, tipo, eu acho que na questão de tática, não dá pra levar muito em consideração o que aconteceu com o Nacional. Eu acho que é muito mais uma questão de raça e qualquer outra coisa. Mas uma coisa que é boa do Oscar Romero é o lançamento, né? Ele tem já 2 assistências boas de lançamento, assim. Mas ele não marca, cara. Então, não sei o que o Roger pode fazer. Não marca nem dentista. Eu não sei se ele sendo marcador, não. Eu acho que aí sim sobrecarrega o Fernando. O cara desse lado. É que ele entrou num contexto ali no jogo contra o Nacional, cara, que era pra atacar, né? Ele entrou quase como um 10 naquele jogo ali. Cara, eu acho que o Inter vai ir como der até a metade da temporada, até o Mundial de Clubes. Eu espero que o Inter até lá esteja ali no 4º, 5º, 6º lugar do Brasileirão, se mantendo ali e se manter vivo nas Copas, cara. Isso que é importante. Nesse meio tempo tu dá uma pausa, vê o que tu vai fazer para essa temporada. Certamente a gente vai ter alguma perda na metade do ano. Acho que tem bastante jogador da base valorizado e tá chamando a atenção. E também tem do elenco, né? Agora surgiu a notícia que o Bernabé tá sendo visado, acho, pelo Sevilha, né? Repete que travou. O Bernabé, né, tá sendo visado agora pelo Sevilha. Os caras estavam aí final de semana pra ver o jogo. Então o Inter talvez vai ter que reformular algumas coisas pra metade da temporada. E os nossos centroavantes, cara? Qual a tua opinião sobre... O Borré desencantou, né? Finalmente. É, mas o Borré, eu não vi ele saiu lesionado. Isso saiu a notícia quanto tempo ele vai ficar fora. Eu vi o Lucas Colar falando de 10 a 20 dias, mas não sei se era informação, se era palpite dele. Mas ele sai puto, né? Porque ele entrou bem, fez gol. Ele tenta ficar no campo, né? Mas tu vê que ele tava bem descontado já. Então, a princípio, talvez tenha sido séria a coisa. Daí vão ter que subir o Ricardo Matias, né? Porque senão não tem banco. Mas aí entra a questão, cara. Eu não sei o que o Inter pode fazer, porque isso é um problema, que tu gasta quase 4 milhões de reais por mês pra tu essa quantidade de alto nível. E eles são de alto nível, de fato são. Mas o Borré nunca teve uma veia artilheira na vida dele. Ele não é o cara de fazer tiroço de temporada, por exemplo. E o Ener Valencia tem uma séria questão que é, cara, a gente vai sempre pegar no pé dele por causa dos que ele consagrou a carreira do Fernando Diniz. Então ele pode jogar, né? Ele pode jogar 3 jogos bem, 3, 4 jogos bem. Mas se ele começar a perder gol, ou, cara, só não participar da partida, porque o jeito que o Roger joga não facilita o estilo de jogo do Ener. Ele não é construtor de jogada.
Então é complicado, o cara. Tu estilo que vai ele ver. encaixava foi quando foi aquela arrancada com o Kudê na Libertadores. Né? Foi no momento Exatamente. ali que ele achou o jogo pra Onde ele. o Inter, onde o Inter atacava mais espaço. Mas eu não sei, cara, o que o Inter pode fazer. Acho que pro Inter ir atrás de outro atacante, o Inter vai ter que gastar. Se não for com um valor de transferência, vai ser com salário. Então, eu não sei se, por exemplo, se o Inter na final do ano não vai acabar não renovando com o Valência, por exemplo. Vai acabar deixando ele embora. Uma O Borré vai possibilidade. ficar. Isso é certo, o Borré vai ficar. Vai ter contrato até final de 27, né? E o Borré. O Borré, por ser um cara mais enérgico, ele tem mais essa coisa de indignação, ele demonstra mais. Ele parece que tem mais crédito com a torcida, porque a gente gosta disso. O Valência parece que às vezes ele tá perdido no meio do jogo, que ele tá quieto, que ele não é indignado, sabe? Mas é do perfil dele. Não tem o que fazer. É que o Borré jogou na Argentina, né? Ele surge pro mundo no River. Antes ele joga na Colômbia, mas o auge dele é no River. Ele fica um tempo considerável no River. Então ele viveu essa coisa do futebol argentino, do futebol sul-americano, aquela coisa dos argentinos de tu ter sangue no olho, de tu tá mal e tu faz um gol e tu uou, e chama a torcida, que nem ele fez ontem e que nem ele faz que nem as outras vezes. Que nem ele fez contra o Nacional, quando o Inter empata o jogo com o Fernando. Que ele pega a bola e vira pra torcida, vamos virar isso aqui. Pois é. Mas e o Valência não é o cara mais tímido, assim. E o Valência, claramente, se ele tem uma partida onde o goleiro pega 2, 3 bolas que ele conquistou, ele é um cara que vai sentir isso. Ele é um cara que parece que aparentemente ele sente o jogo, cara. Mas eu acho uma pena, porque o Valência, ele é um baita jogador. O Valência, cara, ele já tem 30 gols pelo Inter. Acho que 31 gols pelo Inter. E ele tem uma veia de matador, às vezes, né? Que no Inter eu não vejo ele tendo por conta dessa cisma que ele pegou principalmente contra o Fluminense. Mas não adianta, ele só vai parar com isso quando ele decidir alguma coisa de semifinal, quartas de final, de novo, quando ele voltar a Eu achei ter que ia esses gols acabar. decisivos, sabe? Com aquele gol no Gauchão, eu achei que isso ia acabar, cara. Eu também achei. Mas como não é um título... é o chão, é obrigação, vamos lá. É obrigação. E tem que ganhar tipo, aquela Libertadores estava na nossa mão, cara. Eu acho que se a gente não ganhar uma coisa daquele tamanho, como um brasileiro, até uma Copa do Brasil aí, o problema ele não vai... O problema é que o Inter, eu tenho na minha cabeça historicamente, que o Inter sempre tem problemas de perder gol. Sempre tem alguma coisa de perder gol. É aquilo que eu falo, tipo, parece que é sempre no último passe, ou vai muito fraco, ou vai muito forte, aí o cara vai chutar, o cara decide botar no ângulo. Então, já é uma coisa que acontece há muito mais tempo do que quando os caras estão aí. Sim. Não é de hoje. Mas eu acho que é uma fase, cara. Eu acho que se a gente tá mal com eles, eu acho que se a gente tiver sem eles, acho que vai ser pior ainda. Isso é verdade. Os relatos do Ricardo Matias é que, cara, ele tem que querer também, sabe? Ele tava meio de salto alto. Pois é. O Luca, eu vejo um cara esforçado, mas não muito mais que isso. O Luca, ele é isso aí, cara. Ele é isso aí que a gente viu, ele vai entrar. Eu vejo muito mais vontade do que técnica. Propriamente dito, sabe? Habilidade. Então, ele exemplo, é o que o... Terça-feira tem que ter Ricardo Matias e o Luca na reserva. Independente se eles estão de trago na noite ou não, eles têm que estar na reserva contra esse time, cara. Nem que seja de ressaca. Vamos jogar. Porque beleza que o Inter não tem um bom histórico em Copa do Brasil. Eu acho que não dá pra levar esse jogo com barbado. Eu acho que não dá pra colocar todo o time em reserva. Eu acho que tu tem que colocar alguns titulares, pelo menos. O
O Inter tem jogadores no banco que são nível titularidade. Como vai sair o Thiago o Henrique, vai entrar o Thiago Maia. O Thiago Maia tem titularidade. Eu acredito que vai entrar o Juninho no lugar do Vitor Gabriel. O Juninho é um cara interessante, cara. O Juninho é um cara interessante. Até antes dele ser contratado, do Vitor Gabriel entrar pra ser titular, ele ia ser o titular do Inter, o Juninho. O Borrelli era também cara, mas ele não vai jogar a princípio, né? Tu tem o Gustavo Prado, tem que entrar também. Sempre que entra bem. Tu tem o Vitinho, que tava de bancário, tem que botar pra jogar. O Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho. Os dois são titulares do Inter. Né? Os dois são titulares do Inter. Sim. Então, nesse jogo, tu tem que ter os reservas pra dar uma girada, aproveitar o adversário frágil. Mas o Inter também tem que entrar em campo com uma mentalidade que, cara, o Inter na Copa do Brasil, né? É o Inter na Copa do Brasil. Ele tem que entrar mais ligado ao normal do Brasil. Exatamente. O Inter é igual o Grêmio em pontos corridos, assim. Parece que odeiam. Fazem de propósito, cara. Não, o Inter em Copa do Brasil é algo inacreditável, cara. Então, independente de adversário, todo cuidado é pouco pra situação da Copa do Brasil, cara. Então... Cara, graças a Deus que a gente ganhou aquela Copa do Brasil em 92. Porque se a gente tivesse perdido pro Fluminense aquela final, acho que até hoje a gente tava sem Copa do Brasil. Com certeza. Com certeza. E eu acho que o Inter tem que entrar ligado nesse jogo, então. Entrar ligado. O Roger tem que fazer preservação e testar algumas coisas novas também. Mas principalmente entrar pra ganhar o jogo. Entrar pra ganhar o jogo, se precisar botar alguns titulares pra fazer gol, pra ir com o resultado melhor pra fora, melhor, cara. Não, tem que ganhar bem aqui, né? Não pode deixar nada pra lá. É uma viagem longa, não é nem em Fortaleza, né? No interior do Ceará. Mas até isso eu acho que os caras vão vender o mando de campo, pelo que eu vi. Pro Castelão? Não, cara, não sei agora, meu. Eu vi não, acho que vai ser o Presidente Vargas. O jogo acho que vai ser no Presidente Vargas. Mas igual, cara, agora o Inter vai ter uma sequência de Corinthians fora, depois do terceiro, jogou contra o Corinthians fora, contra o Atlético Nacional fora, contra o Botafogo fora. Eu nem lembro, eu não sei qual que é o próximo jogo que o Inter tem no Beira-Rio. Acho que volta pro Beira-Rio contra o Bahia, né? Não, acho que não. Não, porque é antes, né? Eu acho que é antes pelo Brasileirão, já tem a volta. Até porque o Inter pega o Nacional no Parque Central. No Parque Central antes do Bahia em casa. Corinthians no Itaquerão, Atlético no Atanásio Girardot, Botafogo no Newton Santos, Nacional e volta contra o Todo-Poderoso, né? A jogar em casa contra o Todo-Poderoso Mirassol. No dia 18 de maio. Tá louco, o Inter vai ficar do dia 29 ao dia 18 sem jogo. Do dia 29 ao dia 18 sem jogar no Beira-Rio, cara. São 4 jogos. E assim, são 4 jogos. Cara, meu Deus, tem que parir uma bigorna. Tu pega o Corinthians fora que tá, tudo bem, o Corinthians tomou 4 hoje, cara, mas lá em Itaquera, sabe como é que estão ainda mais contra nós. E tem a estreia do Dorival, tá? Se bem que a estreia do Dorival no Flamengo, não sei se tu vai lembrar, foi contra o Inter no Beira-Rio, o Mano faz 2-0 nele. Nós ganhamos. É verdade. E o histórico é bom. Daí tu pega o Atlético Nacional, que, cara, já foi uma pedreira no Beira-Rio. Os caras têm um time chato. Eu não consegui ver o jogo, mas eu vi depois os melhores momentos e, cara... E eles vão vir a morrer nesse jogo contra nós, porque... Se eles perderem, eles já estão praticamente... É meio que uma das últimas chances pra eles, né? Em casa ainda. Depois eles saem pra pegar o Nacional. Ainda. Então... Vai ser um jogo muito difícil. Muito, muito, muito difícil. O Inter vai ter que
vai ter que jogar muito bem esse jogo, porque é um duelo direto, assim, é matar ou morrer. Depois tu pega o Botafogo, que, ontem jogou bem contra o Fluminense. Primeiro jogo. O grande problema do Botafogo pelo que eu tô vendo, é fora de casa. Eles não estão conseguindo vencer. Mas em casa eles estão conseguindo fazer uma força e ganhar o jogo. Ou empatar, pelo menos, vão perder, né? Os 2 jogos no Brasileirão foram em casa, né? Eles ganharam 2x0 do Juventude e 2x0 do Fluminense. E lá é tapetinho também, tem isso. E lá tem isso, sintético. Mas assim, o time do Botafogo, cara, tá muito deficitário, assim. Perderam muitos jogadores e eles se repuseram, os jogadores que eles perderam, de forma muito meia boca, assim. Parece que foi feito Cara, as negociações do Botafogo esse ano são, no mínimo, um pouco duvidosas. Cara, isso aí é a maior prova que existe jogo de empresário no futebol brasileiro. Cara, tu tem Natan Pescador, não. O Natan Fernandes, o Juan Cruz. É Juan Cruz, acho que não, o nome do cara lá, que era do. Que é com W. Isso é Rayan. Acho que é Rayan. Tu tem Elias Manuel. Léo Link, que foi assim, que bem meia boca no CAP, né? Mastriani também. Mastriani foi muito aleatório. Cara, e foi do nada, descobri essa semana que o Mastriani tava no Botafogo. Sim, foi no último dia da janela, nessa janela extra que teve, né? Foi o último dia. Cara, e o Botafogo também, ele tá naquela, né, meu? Tipo, imagina, se tu fosse botafoguense também, tu ia estar num ano... meu, se a gente for rebaixado esse ano, azar. Os caras ganharam um Brasileirão e uma Libertadores depois de não sei quantos anos, cara. E outra coisa, cara, nada. Clube empresa é foda. Cara, ontem tava dando uma olhada antes de sair no Fluminense e Botafogo. Newton Santos vazio, cara. Vazio. Tinha 12 mil pessoas. E era clássico, cara, contra o Fluminense, mano. E clássico, num horário bom pra quem mora no Rio, né, que é sábado, 9 horas. É um horário bom daí. E por isso que os caras não estão nem aí, meu. Os caras já ganharam tudo. Tipo, eu entendo um pouco dessa questão, tipo, azar que estamos jogando mal. Cara, esse dia eu vi no Twitter aquele jogo que o Richard Hughes faz o gol e manda a torcida do Palmeiras calar a boca. Que Sim. Os jogadores do Palmeiras odeiam a torcida do Palmeiras. E às vezes eu acho que acontece isso um pouco com o Botafogo, cara. Parece que os jogadores do Botafogo não suportam a própria torcida. Cara, será? Então, eu não tenho esse sentimento. Porque é uma torcida que, cara, se acostumou a ser um nada, né? Os caras não tinham nada antes do Textor ali. Daí tem um ano mágico e agora a régua subiu. Né? A régua subiu demais pra eles. Né? Tanto é que os caras entram como favoritos na Libertadores e entram como favoritos no Brasileirão. Ano passado eles não entraram como favoritos em nenhuma competição. Né? E eles são favoritos justamente por serem os atuais campeões. Eu acho que muito por conta do empocado de 2023. Porque eles tinham um time bom ano passado, cara. Mas aí o pessoal tava sempre na desconfiança. Cara, eu tinha muita desconfiança do Botafogo ir empocado no ano passado. E ele tava dando sinais, cara. Faltou um Criciúma em casa. Faltou pro Cuiabá, né? Faltou pro Cuiabá. No primeiro lance da final, os caras têm um jogador expulso. Então os caras, eu achei que alguma coisa podia dar errado de novo, cara. Mas os caras conseguiram reverter isso aí, meu. E também por causa do Arthur Jorge, né? Ele soube dosar, ele soube o momento de dar uma segurada nos caras, de trabalhar o mental dos caras. E o Renato Paiva, cara, primeiro assim, ó, o Renato Paiva veio só na rapa, porque assim, não tinha mais o que fazer. Então o Texas não tinha mais o que fazer. Trouxe ele, treinador fraco, muito fraco. Tomou 6 do Sport quando tava no Bahia. Né? A torcida do Bahia odiava ele. E a torcida do Botafogo começando a odiar ele. Né? O Botafogo viu o jogo contra aquele. Não sei qual jogo que eles foram pra Libertadores agora. Contra os Estudiantes. Um time, cara, parecia que não tinha meio campo.
Era ataque, era defesa, daí um buraco e o ataque. Não tinha transição de jogo, nada. O Savarino jogando uma bolinha minúscula. Essa temporada do Savarino tá muito mal. Nem parece o mesmo jogador. Né? Tu tem o Patrick de Paula no meio campo ali, meu. Uma geladeira de gordo. Né? Cara, o E ainda assim, Paula começar a jogar de novo no Botafogo, pra mim, é uma coisa muito aleatória. Não, e ele é artilheiro do time esse ano, com 6 gols. Bah? Esse é o nível da coisa. E tu tem o Igor Jesus que foi marcar um gol agora ontem. Não foi ontem ele. Ontem ele deu assistência. Deu assistência. Tá, tu tem o Igor Jesus que não marca há não sei quantos jogos. Tu tem o Matheus Martins que erra tudo que tenta. Daí entra o Arthur e o estilo de jogo do Renato Paiva não favorece o Arthur. Ontem começaram a cruzar a bola na área pro Arthur, cara, que deve ter 1,60. Começaram a cruzar a bola na área pra ele. Eu vou ser bem sincero, eu não consegui. Eu não parei pra ver nenhum jogo do Botafogo funcionando. Então eu não tenho a menor ideia como eles estão jogando. Não, eles não têm nada. Assim. Parece que os caras se reuniram assim e começaram a jogar bola. Bah. Só. Não tem tática, não tem nada. Cara, contrataram com a bunda e tá nesse nível a coisa. E por falar nisso, acho que até pra gente finalizar também essa questão do episódio de hoje, acho que a gente não pode não comentar a questão também do cara do Cruzeiro. O Cruzeiro. O que é o Cruzeiro, cara? Ganhou hoje. Cara, mas o bastidor do Cruzeiro, tu tem um cara, porque o Petrinho BH, certo? Ele não tem a mínima noção de gerir um elenco, ter uma gestão de clube. Hoje apareceu um vídeo dele, da torcida perguntando a respeito do Dudu, depois das declarações dele, de ficar brabo daí pra certo. E aí os caras perguntando, cara, e aí, vai embora? E ele faz sinal com a mão que, cara, vai mandar ele embora. E cara, é um cara que recebe um caminhão de dinheiro no Cruzeiro, cara. É isso que eu ia falar do salário, meu. O Gabigol tá recebendo 3 milhões por mês. 3 milhões por mês. E ele é banco do Caio Jorge. Inclusive, o Caio Jorge, que joga uma bolinha minúscula, mas é melhor que o Gabigol, meu. O Gabigol, assim, ó. Cara, ele desaprendeu a jogar. Ele assim, ó, tem gols que ele perde, que tu olhava e tu falava, cara, o Gabigol de 19 e 20 não perderia um gol desse. Então, e o Dudu também, meu. O Dudu entrava em campo, cara, e ele só sabia correr. Ele lembrou muito o Potker no Inter, que entrava, baixava a cabeça e começava a correr reto, até acabar o campo. E o Dudu tá nesse nível. E assim, o Cruzeiro é um amontoado de medalhão, né? Porque tu larga lá o Pedrinho, que tá, beleza, é um empresário de sucesso, ele sabe gerir empresas, não clubes, né? E pior que isso, meu, ele tá lá como torcedor. E às vezes... É exatamente isso que eu ia falar. Às vezes, cara, quando tu é um gestor de algumas coisas, tu tem que dosar alguns comentários que ele tá comentando com o torcedor. Uma coisa é o torcedor ver algumas contratações e lá, cara, o Wallace não tá jogando nada. Foi dinheiro botado fora. Outra coisa, tu é o cabeça do projeto e admitir que jogadores foram contratados errado. E foi botado dinheiro fora. Eu acho que o Cruzeiro ele tem uma bomba relógio na mão, com o vestiário que tem. Eu acho que todos esses times que estão numa fase ruim aí, Galo, Santos, Grêmio também, o Cruzeiro, eu acho que ainda tá cedo para todos eles ainda conseguirem se reerguer. Eu acho que não dá para dizer que o Cruzeiro vai brigar para cair, por exemplo, mas que tem algumas coisas que remetem principalmente o Cruzeiro 2019, né? Cara, como é que o Cruzeiro cai, meu? Com o vestiário cheio de medalhão, derrubando o técnico. E hoje eu acho que o Leonardo Jardim não periga de cair, meu. Ele é um bom técnico, ele fez aquela campanha. Não. E ele tem resposta. Era o Gemerson na zaga. O cara levou o Mônaco pra semifinal da Champions com o Gemerson na zaga, meu. Se esse cara não entende de futebol, por favor.
E ele tem plena confiança também do Pedrinho. O problema do Cruzeiro, cara, é que assim, ó, o diretor de futebol dos caras, o cara que contrata é o Alexandre Matos. É. E tu lembra como é que era as janelas do Palmeiras com o Alexandre Matos? Eram os Cara, famosos pacotões. E outra também, né, cara, o Palmeiras em 2019, eu lembro que os caras contratavam jogadores que estavam sendo sondados por outros clubes. Que os caras que o Palmeiras contratava só para os outros não contratar. Eles atravessavam, né? Eu lembro do Carlos Eduardo, que eu não lembro quem que tava tentando esse jogador, e os caras foram lá e pularam, passaram à frente e contrataram o cara. Mas eu não. Cara, esse jogador, ele era simplesmente horroroso. Eu não sei como ele foi parar no Palmeiras. Não, e ele foi horroroso no Palmeiras. Ele foi horroroso no Bragantino. E ele não é nem relacionado pra jogar no Vitória hoje. O cara é preterido a outros pra jogar no Vitória. E o Vitória que a gente viu hoje contra o Grêmio, cara. Um time assim, ó, que não consegue trocar um passe de 2 metros. E não é culpa do Carpini, assim. Eu acho que o Carpini, ele não tem muito mais o que fazer agora, porque principalmente depois de perder o Alejandro no passado, eles não tem um cara que vai meter gol toda a rodada, sabe, que vai salvar eles. Não, tanto é que pra hoje, pra resolver o time, entrou o Fabri, que era da base do Grêmio, jogador que entrou ali pra fazer um salseiro ali, e ele fez ali uma correria, deu uma animada no jogo, mas nada muito que isso. Tanto é que os pontas do Vitória consagraram hoje o Igor Serrote, né, que fez uma ótima partida. Por incrível que pareça, a primeira, mas o Igor Serrote jogou muito bem hoje. E entrou o Carlinhos, né, cara? Carlinhos que se não é o Volpe sair daquele jeito ali, ele não ia fazer o gol. E isso não é a falha de marcação, né? Bota o Marlon pra marcar o Carlinhos, aí também fica meio disparelho na altura. Aí vai me faltar conhecimento pra falar sobre o Vitória, que eu realmente não sei de jogar. Eu só conheço Mateuzinho e Lucas Arcanjo, de jogador do Vitória. Mateuzinho, ótimo jogador. Eles estão com o Lucas Braga também, cara. O Lucas Braga entrou, né? Horroroso, péssimo, né? Tanto é que a torcida do Santos odeia o Lucas Braga. Alô, Alessandro Barcelos. Mateuzinho, por favor. Mateuzinho pra banco do Alame serve muito, muito mesmo. Mateuzinho que tava no Ipiranga de Erechim, né? Tava no Ipiranga de Erechim, naquela campanha que eles quase subiram na Série C, que todo ano eles quase sobem pra B, né? E ele foi do destaque, daí foi ano passado, ou 23 ou 24, não lembro, o Vitória. E, cara, tá se mostrando um jogador muito bom. Hoje até eu acho que ele não fez um grande jogo. Até quer dizer, ninguém do Vitória fez um grande jogo hoje, muito menos do Grêmio. Né? O Grêmio que foi pra se defender e fez muito bem isso, né? Se não é a falha do Volpe, a falha de marcação ali, né? Teria cumprido, o Mano Menezes dormiria satisfeito hoje, né? Porque é o tipo de jogo que ele adora. Tu faz um gol cagado, um gol de xiripa lá no início do jogo e mete 50 volantes ali, 50 volantes, 50 zagueiros e vai dando bico pra fora da área, né? Seria o jogo perfeito. É o futebol que o Mano gosta de fazer. Fazer 1-0 e fechar a casa. Fazer esse resultado. Não, sim, cara, tanto é que quando o Inter metia aquelas goleadas, eu ficava surpreso. Tipo, o Inter fazendo 4x1 no Colo-Colo, 4x1 no Coxa, essas coisas assim. E parece pra mim que esse Mano de 2022, principalmente, né? Cara, é um trabalho muito fora da curva, perto dos últimos anos do Mano. O Mano, ele faz um trabalho tenebroso no Corinthians. Ele consegue fazer um feijão com arroz pra salvar o Fluminense do rebaixamento, mas o trabalho... Cara, não era lá. Tinha data da validade, né? Era o... o que o Grêmio buscou foi o Grêmio o que o Grêmio buscou hoje foi o Grêmio do Fluminense, o Mano do Fluminense. Né? Que o Grêmio se vê na mesma situação que o Fluminense, até acho que não vai cair esse ano o Grêmio. Acho que não. Mas assim, acho que o Mano vai fazer um trabalhinho ok, trabalhinho do que se espera do Mano Menezes, né? Então vai ficar ali em 15º, 14º. Se der uma sorte, pega uma Sula, se não fica naquele limbo ali, entendeu? Daí eu pergunto, daí começa ano que vem. Daí o Mano cumpriu essa função.
E aí vai renovar com o cara? Sabendo que quando renova, a coisa começa a desandar? Mas aí, Então, eu acho que não também. Acho que não renova. não Depende, renova, né? né? Tem que ver. O grande problema, a grande diferença, na real, entre o Grêmio desse ano e o Fluminense ano passado é que o Fluminense ano passado tinha um esplendor zagueiro, um esplêndido zagueiro, que era o Thiago Silva. E o Grêmio tem o Gemerson. O Gemerson e outra coisa, né, meu? Sem o Rodrigo Henrique, tá, beleza, ele é ruim, mas ele é melhor que o Gemerson. E sem Muito o Gustavo melhor. Martins, que também é meia boca, mas pra mim, se eu fosse técnico do Grêmio, ele seria meu titular e ele tá machucado. Então, assim, quem tu tem de zagueiro destro? Porque tu não pode botar o Kahneman e o Wagner Leonardo junto. Né? Então, Eles não poderiam. não poderia, não daria certo. E até porque eu acho que o estilo de jogo deles é muito parecido, assim. Aquela coisa mais garra, sobra garra e falta habilidade, sabe? Que é o que o torcedor gremista adora. Nossa, cara, não existe uma torcida que valoriza tanto garra de jogador como a torcida do Grêmio. Não é à toa que eu vi o Igor Torrotti, vai ser ídolo do Grêmio nesse partido. Ah, com certeza. E outra coisa, e quando o Roger vem em 2016 e quebra essa filosofia, 2015 na real, que quebra essa filosofia que foi o Mano, inclusive, que instaurou, né, na Batalha dos Aflitos. Né, eles ficaram 10 anos jogando assim, não ganharam porra nenhuma. Veio o Roger em 2015 e muda essa filosofia de jogo, bota um jogo tático, um jogo de toque de bola, um jogo com a bola no chão, com calma, né? Depois vem o Renato e aprimora esse estilo de jogo. O Grêmio começa a ganhar título. Daí vem o rebaixamento e daí vai tudo por água abaixo. Tudo que o Roger fez foi por água abaixo. E agora veio o Mano. Cara, parece que o ciclo, ele recomeçou. E quando o Mano foi anunciado, eu fui dar uma olhada nos comentários, né, pra ver o que a torcida do Grêmio tava achando. E, cara, todo mundo falando, nossa, é o melhor Mano que eu vi foi com o Grêmio, o Mano mais... O Grêmio mais com vontade, e essas coisas foi com o Mano, não sei o que. Então, cara, a torcida do Grêmio adora isso. Adora. Eu acho que os caras vão se apegar onde puderem, né, meu? Porque no elenco eu vejo nos gremistas que eles não tem muita coisa assim no elenco deles, cara. Acho que vai ter o Bright White, tu vai ter o Oliveira. Não sei até tanto, mas é que ele é um cara mais indignado. E o Wagner Leonardo. E vai parar por aí, meu. Vai parar por aí. Não tem muito jogador que vai demonstrar uma indignação. É o Kahneman. O Kahneman também, mas o Kahneman... o Kahneman é aposentado. Ele só não aceitou ainda. O Kahneman, eu não consigo ver ele, tipo, podendo contar com ele 100%, sabe? Não, mas eu digo de ficar indignado, e de botar a mão na cara do juiz, e de ficar bravo. Isso é uma coisa que o Kahneman adora fazer. Então, por isso, exatamente, que a torcida do Grêmio ama ele. Essa coisa dele ficar agarrando, dele chegar no carrinho, nos caras, que muitas vezes dá certo, e quando não dá certo ele é expulso. Né? A torcida do Grêmio ama isso. Depende da federação que tá com o VAR. Inclusive, depois da instauração do VAR, o Kahneman virou um zagueiro comum, né? Cara, depois da instauração do VAR, olha... Muitos zagueiros foram desmascarados aí. O Kahneman foi o principal dele. Eu tava vendo esses dias algum jogo, tipo, acho que aquele granal do 4x1 em 2008 do Inter. Uhum. E, cara, o que os jogadores daquela época iam ser expulsos hoje em dia, o que o Índio e o Bolívar em dividida davam um soco e chute dos caras. E os caras do Grêmio também. E o Guinazul na volância. Eu acho que era muito, muito mais de boa naquela época fazer isso aí, né? Mas o que o Índio e o Bolívar faziam dessas porradas fora do lance... Tá louco. Não, era um futebol diferente, né? Era um futebol muito diferente. E é exatamente essa. Infelizmente o futebol acabou. Cara, mas é que... Bom, depois da instalação do VAR, né? Eu fui muito a favor na época do VAR. E ele acabou se mostrando muitas vezes falho, né? Ele é muito falho.
Mas ele mudou muito a maneira de jogar dos times. Muito, 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 muito. Né, tu jogar em cima de um zagueiro, por exemplo, que nem é o Kahneman. Eu lembro dos Grenais de 2019, que os gremistas adoravam falar que o Guerreiro não fazia gol em Grenal, meu. Se tivesse VAR naquela época, meu, teria pelo menos uns 3 pênaltis por jogo no Guerreiro. Ah, cara, não sei. Eu já fui a pessoa que passava pano pro Guerreiro no Grenal, mas eu acho que é muito isso mentir. Que era o que aquele elenco do fazia. Mas é que, coitado, né? O cara era cavaleiro solitário. Tu pega ali... Ah, cara. Tanto é que hoje, meu, aos 41 anos, meu, o cara é artilheiro da Libertadores. Ele e o Barcos. Então... Eu peguei um certo ranço do Guerreiro em algumas coisas. Mas ele disse, cara, que tu pode contar com ele pro que for. Meu. Lembra do vídeo dele? Torcedor colorado. Se precisar de mim, pode contar comigo. Tá louco, né, cara? Coisa que só acontece com ele. Impressionante. As coisas que só acontecem com ele. Cara, a gente tá vivendo uma fase muito boa perto do que a gente já viveu esses últimos anos. Não dá pra reclamar. Por isso que eu, antes de reclamar, eu sempre penso assim, nesses momentos, assim. Às vezes os caras botam aquelas escalação antiga, né? Tipo, tinha Pedro Lucas, Trellis. E, cara, como é que a gente sobreviveu àquilo? Como? Cara. Como é que a gente sobreviveu vendo os caras... Vendo esses caras. Então hoje a gente tá muito bom. Como é que nós ia confiante pra uma eliminatória da Libertadores, sabendo que o nosso banco tinha Sarrafiori, Guilherme Parede, Richelli. Inclusive o Sarrafiori foi um pivô, foi o bode expiatório da nossa eliminação da Libertadores 2019. Não sei se chega a ser quente essa afirmação. Se eu não me engano, é ele que erra pro contra-ataque do Gabigol, né? Do Gabigol tá pedindo. Isso sim, ele que perde a bola. Então. Logo depois de entrar no jogo, no lugar do Cuesta, que era o nosso melhor jogador. Mas tá esquecendo que o Nico perdeu um gol sozinho, onde ele tinha a opção de chutar ou passar a bola, acho que era o Wellington Silva que tava sozinho também. E ele chuta o grandíssimo chute mascado pra fora da área. O chute fraco, rasteiro, pra fora. Eu lembro disso. Tá louco. Eu lembro. Esse aí é um traumazinho na vida dele. Cara, mas sabe que o Potter falou esse dia no sala que até isso foi um alívio, meu, porque se a gente passa, a gente pega o Grêmio. Na real, em 2019, a gente tem 2 livramentos. Sim, foi 5x0. Foi 5x0, né? Porque a gente ia pegar o Grêmio no semifinal de 2019 e a gente ia pegar o Grêmio na final da Libertadores. E a gente ia se fuder. O time deles era muito melhor. Além do mais, aquele nosso time de 2019 era alérgico ao Grenal, né? Ah, tá louco. Foi a época que a gente ficou 11 Grenais sem ganhar, né? Eu lembro até do Grenal que a gente ganha, que é o da virada do Abelito. Cara, foi um dos Grenais que eu mais comemorei, assim. Eu também. Porque eu não aguentava mais. Eu lembro de ir na sacada e mandar os caras enfiar uns Grenal no cu deles. Com todo respeito. Mas isso pode ser um papo pra outro dia. Bom, pra uma data ruim pra que não tiver jogo. Uma merda de uma data. Vamos finalizar o episódio de hoje. Semana que vem voltamos, então, com as repercussões da Copa do Brasil e de Inter e Corinthians. E demais assuntos que forem surgir durante a semana. Então nos despedimos. Né? Boa noite, amigo. Até semana que vem, então. Meu filho. Foi um prazer, né, narrar-lo. Deus proteja o Colorado nas próximas semanas. Deus proteja o Colorado e nós de pessoas ruins, né? E, cara, vai ser uma semana boa, vai ser uma semana legal, né? Tem 2 joguinhos legais pra ver. Né? Principalmente Inter e Corinthians, que é um clássico. Né? Depois do Grêmio, é o nosso principal rival. Então, vai dar tudo certo aí. Vamos ver se o Papito assume o Vasco.
E quem que vai ser o novo técnico do Santos também tem essa. Então, tem muita coisa legal pra acontecer essa semana, hein? Vai ser uma semana boa, semana curta, acaba na quinta. E voltamos em breve, tá? Não esqueçam de seguir o nosso episódio no Instagram, que lá nós vamos postar cortes e novidades e outros tipos de conteúdo mais descontraído. @BeiraResenha no Instagram. E também a gente vai botar os nossos Instagrams lá pra vocês acompanharem a gente. E é isso. Muito obrigado aí pra quem ouviu até agora. E semana que vem tem mais. Abraço, meu querido. Feito, gurizada.